da 2 à 8ª, foram lições que abordaram sobre a pessoa de Jesus Cristo, portanto, lições cristológicas, né? A partir de então, a gente vai ter lições variadas, né? Vamos falar sobre a divindade do Espírito Santo, semana que vem, e assim. Nesse tema de hoje será abordado pontos que nós já estudamos em lições anteriores, se tornando assim até meio que redundante, né? Falar de coisas que a gente já falou. Mas se essa é a proposta do comentarista, então a gente vai obedecer aqui, né? Sem nenhuma contestação. Mais uma observação aqui. Houve muita reclamação acerca da organização dos subtópicos. Subtópico da lição, né? Primeiro ele fala sobre os embates de Jesus, para depois falar sobre o nascimento. Ficou meio que, né, as pessoas reclamaram, meus irmãos, e também em relação à coerência dos pontos abordados com o tema sugerido. Por exemplo, o tema fala sobre o ministério de Jesus, a experiência humana, né, mas lá no finalzinho, no tópico 3, ele fala sobre os países que Jesus visitou. Ficou meio que desconecto aí, e as pessoas reclamaram também sobre isso, alguns irmãos. Mas vamos lá. Quando afirmamos que Jesus viveu a experiência humana, essa afirmação ela precisa ser minuciosamente especificada, né? Explicada. É lógico que não iremos aqui fazer isso agora, né? Porque não é o objetivo da lição, mas Jesus não viveu, por exemplo, a experiência do pecado. Amém. Então Jesus ele viveu a experiência humana, entre aspas, ele não viveu a experiência do pecado. Jesus não casou, não teve sogra, né? Sorte. Ele e Adão, não teve, se tiver. Jesus não teve filhos. Então ele viveu a experiência humana, mas entre aspas, né? Fez algumas coisas, eu acredito que existem outras coisas que ele não fez, não passou por isso. Começando pelo pecado, que é o mais importante. Mas vamos lá. O textuário diz assim: percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Mateus 4:23. O evangelho de Mateus narra, eu acho que vai atrapalhar assim. O evangelho de Mateus narra o início aqui nesse versículo, né? O início do ministério de Jesus. Após ser batizado e ter sido tentado ali pelo diabo no deserto, Jesus volta a Galileia e ali ele começa a convocar seus primeiros discípulos para estar com ele e iniciar o ministério terreno dele. E assim, ele ia de sinagoga a sinagoga pregando e ensinando o evangelho do reino de Deus, juntamente com seus discípulos, né? A história diz que em Jerusalém existia cerca de 450 sinagogas, né? Naquela época de Jesus. São números históricos, né? Não são números bíblicos. Então a gente tem noção, para ter mais ou menos uma expectativa aí. Dizem na história também que onde havia cerca de 10 homens, mais ou menos, eles faziam a sinagoga ali, abriam 10 famílias, digamos, né? Porque as mulheres entre os judeus era meio que não entrava na conta, né? Tinha ali 10 homens, ali 10 cabeças, patriarcas, eles faziam uma sinagoga dentro do judaísmo. Certamente que a pregação de Jesus entre os judeus despertava bastante a atenção deles, dos judeus. Primeiro, por ser uma mensagem nova e diferente. Jesus trouxe uma mensagem nova e diferente. Por isso, boas novas, evangelho, né? Algo novo. Então, tudo que Jesus pregava para os maus surtiu um efeito de agressão à religiosidade deles. Para os bons, que queriam alguma coisa boa, né? Bom de coração, digamos assim,
abraçava aquilo como algo novo, gostoso, bom. Né? Então, os apóstolos falaram, para onde vamos nós, só tu tens palavras. Eles reconheciam que Jesus estava pregando algo bom e verdadeiro da parte deles. Então, quando Jesus saía pregando nas sinagogas, né, o evangelho do reino ali, toda a Galileia, aquela pregação despertava bastante a atenção dos ouvintes judeus, em geral, né? Porque era uma mensagem nova e, segundo, por ser uma mensagem que era acompanhada por milagres, curas. Jesus não apenas falava, mas ele curava, ele fazia o cego enxergar, o coxo ficar curado da sua deficiência, enfim. Então, era uma pregação que atraía, saía pregando e aquilo atraía. Imagine a divulgação ali entre os cidadãos daquela cidade, né? Começava automaticamente a seguir a Jesus, em função da sua mensagem acompanhada de milagres, curas. Verdade prática diz assim: o Senhor Jesus Cristo teve vida social, amigos, parentes, interagia com as pessoas e era conhecido dos vizinhos e moradores de Nazaré, onde fora criado. Bom, a Bíblia não teve, ou não tem, por prioridade, apresentar detalhes da infância, da adolescência e juventude de Jesus. O que existe em relação a isso é pouquíssimo, né? De fato, o que temos de revelado sobre ele antes dos 30 anos, né, é muito pouco, muito pouco. O que faz com que aumente as especulações e até interpretações distorcidas acerca do Mestre, acerca de Jesus. Então, pelo fato de Jesus não está na Bíblia, né? A sua infância, a sua adolescência, juventude, o que ele fez, enfim. Então, muitos interpretam mal essa questão, essa verdade bíblica, e agem da mesma forma, né? Nisso nós podemos entender que a prioridade divina com a revelação podemos entender que a prioridade divina com a revelação, envio e materialização do verbo entre nós foi executar o seu plano divino de salvação e não mostrar a vida social de Jesus, o que ele fez, o que deixou de fazer, né? A prioridade foi revelar Jesus, Deus, ao mundo através da pessoa de Jesus Cristo e apresentar à humanidade o plano salvífico, né? Essa foi a prioridade de Deus. E uma das provas, né, disso, né, o ministério de Jesus ele foi muito curto, de 3 anos apenas, né? Isso também denota essa questão de trazer uma mensagem direta e específica para a salvação do ser humano. Não mostrar uma vida histórica de Jesus para que as pessoas pudessem ali, não. Foi específico, né? Bem objetivo. Agora, não se pode negar que Jesus era alguém agradável como ser humano entre os seus amigos, vizinhos e parentes. Ele certamente vivia intensamente os relacionamentos que tinha no que diz respeito à sinceridade, à empatia, o amor ao próximo, né? Ele teve sim uma vida social, uma vida social intensa, né? De relacionamentos verdadeiros. A Bíblia apenas não relata, mas isso não quer dizer que não existiu. Jesus não agiu assim. Mas depois não saber, quando Jesus veio, ele já sabia o tempo que ia passar. O tempo que ia passar. Ele não nasceu menino, ele veio com ele sabedoria que ele veio de lá, ele veio da sabedoria dele. Nasceu com a sabedoria dele. Ele ia explicar coisa que não era, ele ia explicar a coisa que Deus mandou fazer. Ele não entende nada que ele não apanhou. Como homem ele passou toda a experiência nossa, né? Cresceu, a Bíblia até fala que ele aprendeu, crescia aprendendo, né?
Como A homem. gente tem que saber separar. Isso aqui vai ser assunto. Era da aula 7 hoje, né? Da 7 da oitava, mas como a 7 ficou para trás, a oitava vai abordar muito essa questão dessa dualidade de natureza. Tô falando Jesus homem, Jesus Deus. Né? Já sabia, Jesus como Deus ele sabia, mas como homem ele passou a experiência. a experiência humana. E crescia no Então, conhecimento, se né? eu não entender Jesus, irmão, como um de nós, nascendo, chorando, tendo dor, tendo febre, gripe, se eu não entender Jesus assim, eu vou divinizar a pessoa de Jesus apenas e esquecer a humanidade dele. Foi o que muitos hereges fizeram. Entende? Então a gente tem que entender Jesus do lado humano e do lado divino. significa que ele veio morrer pelo povo. Ele veio com amor. Amor, aí já não. Prova disso é que ele morreu, né? Se fosse Deus agisse só como Deus, ele não morreria. Ele veio com o amor dele de morrer pelo lado do povo para ter salvação. Isso, vamos lá. A introdução. Leia, Luiz, pode ser? Sim. Mateus. O Senhor Jesus não viveu como anacoreta, ou seja, como monge ou eremita, em retiro, solitariamente isolado da sociedade, e nem ensinou essa prática aos seus discípulos. Pelo contrário, a narrativa bíblica descreve que ele teve vida social e religiosa. A presente lição pretende mostrar alguns aspectos da experiência humana de Cristo. Amém. Aqui nós temos mais uma palavra estranha, né? Anacoreta. Até então estranha, mas que quer dizer aquele que vive solitariamente. Um anacoreta é quem vive a semelhança de um monge, de um eremita, né? Recluso lá, sem contato humano, fora da sociedade. Isso é uma anacoreta. Tive que pesquisar que eu achei que ele tinha errado na palavra, mas é isso mesmo. Talvez seja essa a razão de ter existido ao longo da história, e ainda existe hoje, né? Muitos conventos, internatos, né? Internatos se chama, né? Mosteiros, onde os religiosos se separam da sociedade, né? Supondo, acreditando que o próprio Jesus não tinha uma vida comum e secular, né? Uma vida social. Então, acho que isso explica um pouco desses monges ficarem meio que solitários lá, né? Não se misturarem, como Santa Rosa, aquela coisa. Tudo isso porque não tem muita coisa revelada nas Escrituras Sagradas referente a esse período de vida de Jesus, da sua juventude, adolescência, infância, enfim. E embora esse engano seja majoritariamente atribuído ao catolicismo romano, onde tem os mosteiros, né? Tem aquela raiz também do catolicismo, Arautos do Rei, né? Em Santana tem a sede deles ali, eles ficam bem entre eles lá com aquelas roupas. Então, embora esse engano seja algo que se atribui de forma mais específica e majoritária ao catolicismo, muitos cristãos protestantes parecem seguir meio que esse entendimento acerca da sociabilização de Jesus. Não, Jesus é separado, é diferente, não pode se misturar. E aí os cristãos também, um certo receio de serem afetados, né, com o pecado do ímpio, não se misturam. Mas Jesus não viveu assim. Jesus se aborreceu do pecado, mas ele jamais desprezou o pecador. Essa é a grande verdade. Interessante que tem um ditado antigamente que falava muito assim, né? Pois lá, homem não chora, né? Homem não chora. E a Bíblia, Sim, Jesus chorou. E aí? Chorou por morte de um amigo, né? Mas aí você leva para a Bíblia. Tem uma cartela de ouro no mercado. Cartela de ouro no mercado. Vamos pro 2? Eu vou ler essa introdução aqui do tópico 1, aí depois os irmãos leem as letras A, B e C. Os principais, o tópico fala assim: tema, a experiência humana no ministério de Jesus, os debates com as autoridades religiosas.
Os principais opositores de Jesus foram os fariseus, os saduceus e os herodianos. Esses debates revelam o ensino de Jesus sobre a ética, os princípios morais e as responsabilidades civis que temos. Bom, ao mesmo tempo que a Bíblia nos manda obedecermos às autoridades constituídas, ela também nos adverte que é melhor obedecermos a Deus do que aos homens. Aí como fica isso? E eu penso que essa primeira obediência, a obediência às autoridades constituídas, que ali no caso Jesus nasceu em um contexto religioso, onde ele tinha autoridades. Ele tinha os mestres da lei ali, ele tinha que submeter, principalmente no período da sua adolescência, né? Então, a Bíblia manda a gente obedecer às autoridades constituídas. Mas o ponto aqui é os debates de Jesus com as autoridades religiosas, né? Então, estou tentando aqui conectar a nossa explicação aqui. Então, eu penso que essa primeira obediência, que é exigida do cristão, deve ser observada sobretudo no âmbito secular da questão, por pelo menos dois motivos: evitar os embates pessoais e, consecutivamente, punições devidas ao crente. As leis de trânsito, as leis que o crente tem na vida secular. Essa primeira obediência que está aqui, que eu citei, as autoridades constituídas, a segunda obediência, obedecer a Deus, mas a primeira obediência, eu associo essa primeira obediência ao nosso contexto secular, de vida, né? Dia a dia, e não necessariamente ao contexto religioso. Então, por que eu entendo assim? Porque existe vamos colocar aqui entre aspas, uma preocupação da parte de Deus de preservar a tua integridade como cidadão, né? Como crente, cristão, até por causa do teu testemunho. E foi o que exatamente eu coloquei aqui, ó. Evitando embates pessoais e, consecutivamente, punições indevidas ao crente e garantir o bom testemunho da igreja perante aqueles que não fazem parte dela. Então, o cristão, quando ele é obediente, secularmente falando, ele passa um bom testemunho. E isso contribui muito para o crédito que lhe é dado na evangelização, né, da palavra de Deus. O outro tipo de obediência mencionado aqui, obedecer a Deus, parece ser o que se encaixa no contexto dos embates de Jesus, referidos aqui pelo pastor Ezequias. E nesse caso, a recomendação bíblica é fazer valer a vontade de Deus, expressa nas Escrituras. Defender a verdade bíblica deve ser o papel de todos os salvos. No entanto, essa defesa não pode ser por motivos pessoais, interesse próprio, e muito menos ela deve ser feita com soberba, arrogância e truculência. Então, o que isso quer dizer? Que existem erros no homem, mesmo os homens ministros de Deus. E aí, nesse caso, mais vale obedecer a Deus do que os homens. Entende essa questão? Eu fiz aqui separação entre obediência do cristão às autoridades seculares e obediência do cristão às autoridades eclesiásticas, né? Então, nesse caso aqui, Jesus ele não se submetia aos líderes religiosos, sabendo que esses líderes religiosos estavam errados. E aí mais vale obedecer a Deus do que aos homens. Deus vai ter de crente. Não, o pastor pode protestar, que a palavra do pastor. Não é isso. Está errado, tem que, né? Tem que prevalecer a verdade de Deus. Amém? Esse ponto? Amém. Agora lê aí, por favor. Vai ser Marcão, você? Letra A. Revista Ensinador Cristão. Vale a pena conhecer essa revista que traz. Não, acho que não. Os fariseus. Os fariseus, o nome vem do hebraico Push, que significa separado, porque não concordavam com os saduceus, defendiam a tradição acima das escrituras e a separação do Estado da religião.
eram membros do Sinédrio e tornaram-se alvo das críticas de Jesus. O apóstolo Paulo declara que o grupo dos fariseus, ao qual pertencia antes da sua conversão, era o mais severa seita do judaísmo. Os saduceus. Não, Marco, deixa eu só... A primeira classe de debatedores é a classe dos fariseus, né, que o pastor Ezequias traz aqui pra gente. Jesus parece ter sido enérgico no embate religioso com esse povo, visto que o próprio nome é sinônimo de partidarismo e secularismo. Fariseu quer dizer separados, né? É um segmento antissocial e exclusivista que se achava melhor que os outros e dono da verdade. Foi alvo fácil da reprovação do Filho de Deus. Então houve esse embate primeiro aí, a gente pode entender que tem autoridades religiosas que existiam ali. Os fariseus eram autoridades, né? Os saduceus, o nome vem da Zadok, família que detinha o cargo de sumo sacerdote desde Salomão, até pouco antes do surgimento desses grupos. Eram como os fariseus, uma facção dentro do judaísmo. Alegavam aceitar apenas os 5 livros de Moisés, o Pentateuco, com certa reserva, pois não acreditavam em anjos, em espíritos e nem na ressurreição. E rejeitavam os demais livros do Antigo Testamento. Muitos deles eram sacerdotes e exerciam forte influência no Sinédrio. Eram inimigos mortais de Jesus. Uniram-se aos fariseus, superando todos os obstáculos ideológicos a fim de somar as forças de matarem Jesus. Amém. Outra classe de debatedores que se opuseram, opositores que debateram, né, ao mestre e a sua mensagem de salvação foi a classe dos saduceus. Que é importante salientarmos aqui de que não se trata de simples debates, né, de ideia, nem com os fariseus, nem com os saduceus, né, muito menos com os herodianos também. Não são apenas debates de ideia, porque a gente tem os nossos debates, às vezes que eu falo que eu gosto bastante, né, a gente consegue aprender bastante, mas são debates de ideias. Né, depois ali está todo mundo junto, né? Ninguém vai ficar se Não, se respeita quem entende o cristianismo, né? É necessário que haja esse debate para que haja um ajuste no pensamento cristão, teológico cristão. Mas aqui não, eram debates, não eram apenas debates de ideias, né? Eram de fato facções criminosas que se camuflavam como religiosos, né? Travestidos de religiosos, como bem fala aqui o pastor, eram inimigos mortais de Jesus. Todos esses 3 aqui citados, né? Um ponto que também é importante comentarmos aqui é que esse grupo não aceitava a Tanakh, que é a Bíblia dos judeus. Eles não aceitavam, porque eles tinham algumas coisas aqui sobre... Eles não acreditavam em anjos, espíritos, nem ressurreição, então para eles era só Torá e ainda assim com algumas ressalvas, algumas contestações. Os saduceus era um povo meio enjoado, né? Mais do que os próprios fariseus. Então era mais ligado aos muçulmanos, é a mesma ideia dos muçulmanos, não? Não. Que é só o Pentateuco, não? Não, os muçulmanos eles têm o Alcorão deles. Eu não sei a composição do Alcorão como que é, mas aqui a Tanakh é o T de Torá, aqui você tira os As, né? É o T de Torá, o Nevilim e o Ketuvim. São os Pentateuco, os livros históricos e os profetas. A Bíblia judaica é isso, né? A Torá não, a Torá são só os 5 livros de Moisés. Os saduceus só aceitavam a Torá, só, enquanto os fariseus aceitavam toda a Bíblia deles, né? Eu não sei como que é hoje, né? Depois de tantos anos, se existem os grupos ainda. Mas enfim, uma outra coisa que a gente prova aqui que existia ali um desejo de morte mesmo deles para com Jesus era o fato deles se juntarem, sendo rivais, se juntarem para poder matar o mestre. Vamos no final. Os herodianos eram os apoiadores das dinastias de Herodes, uma espécie de marqueteiros, buscando convencer o povo para impedir um governo direto de Roma, todo instituído com interesse nacionalista
e eram a favor dos impostos. O discurso de Jesus foi incomodado. Foi um conselho com os fariseus com o propósito de matar Jesus e assim livrar-se dele. Estavam associados aos fariseus na questão do tributo. Amém. Foi exatamente o que eu falei aqui, né? Eu antecipei. Eles se juntaram aqui para tentar conseguir o que eles queriam, né? Matar aquele que estava incomodando o sistema religioso de Israel todo ali. Era Jesus, né? Era a pedra de tropeço, literalmente falando. Quase que literalmente, Jesus é uma pedra. Bom, e por último temos aqui a classe dos herodianos, como o próprio nome já diz, eram simpatizantes e apoiadores da dinastia de Herodes. Herodes aqui no caso não é um nome. É interessante que eu estava olhando, tem Herodes nome, tinham pessoas com esse nome, mas Herodes também é um título, né? Assim como César, Faraó, sabia, eu vi isso aí, né? Apesar que eu vi só no lugar, mas tinha isso, tinha Herodes nome e tinha Herodes como dinastia, título. Quando eu lia sobre os herodianos, não me veio à mente a questão dos sem terra, né? O grupo que gostava de invadir propriedade, lutar contra o governo, né? Contra todos, se opondo ao governo e tal, e veio essa mente. Os herodianos eram meio que revolucionários, né? Da época, né? Então me veio à mente isso aí. É só um comentário aí superficial. Agora o 2. A vida social e religiosa de Jesus. O mestre participava de uma vida social intensa. A escolha dos seus discípulos, como Filipe, André, Pedro e Natanael, aconteceu em um ambiente entre amigos. Os 2 primeiros capítulos de Lucas apresentam um começo muito humano, apresentando amigos, vizinhos, parentes como Zacarias, Isabel, os filhos de Zebedeu, João e Tiago. Eram primos de Jesus. Zebedeu era um pescador da Galileia e marido de Salomé, irmã de Maria, mãe de Jesus. Lucas descreve o desenvolvimento físico e mental de Jesus, que crescia em estatura e em sabedoria. Ele interagia com as pessoas independentemente da sua condição social e espiritual. Publicanos e pecadores, fariseus, a mulher pecadora e a mulher samaritana. Amém. Bom, nesse último subtópico, o pastor fala da vida social de Jesus, né? O último subtópico aqui desse tópico 2. Então o pastor Ezequias, ele fala sobre a vida social de Jesus. E é inegável que Jesus tenha tido uma vida social bem comum na época, né? Como eu acrescentei aqui, adjetivo bem intensa, né? Intensa na questão de sinceridade, de amor, de empatia com os seus vizinhos, parentes. Viveu essa realidade. Como era a vida de qualquer outra pessoa. Não é correto pensarmos em um Jesus extraterrestre, alienígena, né? Um Jesus super-herói, que era mais superior aos outros, né? Recluso lá, tipo monge. Não é correto pensar em um Jesus assim, diferente de todos, e recluso em seus próprios domínios residenciais, se é que podemos dizer que Jesus tinha uma residência, né? Mas a verdade é que Jesus era igual a todos, socialmente falando. Agora, toda essa gente trazida aqui pelo pastor Ezequias, citada aqui pelo pastor Ezequias, os futuros discípulos de Jesus, né? Fala aqui de Filipe, André, Pedro, Natanael, outros como Zacarias, Isabel, os filhos de Zebedeu, fala de João e Tiago, né? E ainda outros aqui. Todos eles, com exceção dos amigos, parentes e vizinhos, é duvidoso, mas todos eles, com exceção de parentes, amigos e vizinhos, podemos afirmar que fizeram parte da missão do Mestre, determinada por Deus. Um Mateus, entende? Um Tiago e João, não veio da casa. O próprio Deus que orquestrou isso, né? Então, todos eles fizeram parte da missão do Mestre, portanto, foram escolhidos por Deus para viver em sociedade com Ele. Tem uma questão que o pessoal, eu não sei muita coisa a fundo, mas o absolutismo, eles falam que tudo que acontece na vida isso é Deus, né? Eu não sei até onde vai profundamente falando essa doutrina, né? Mas lembra quando
no Antigo Testamento, quando um espírito sugere dizer que era um espírito da parte de Deus, na verdade era o diabo que estava ali, né? Deus permitia apenas, mas os judeus entendiam que era um espírito da parte de Deus, enviado por Deus e tal. Né? Então essa questão, mais ou menos isso, o absolutismo, tudo que tinha voz, né? Um pastor que entra na sua vida, um irmão, uma esposa, tudo isso faz parte da tua missão, daquilo que Deus determinou para você viver aqui na terra, nos seus dias. Né? Então tem isso. Bom, continuando aqui, acho que agora a gente já pode pular, né? Tem uma parte aqui que eu vou começar, eu vou levar mais tempo, né? Vamos pro 3 então? 3? E aí? Tá. O 3? Jesus nasceu de uma mulher. Isso. Embora gerado pela ação sobrenatural do Espírito Santo. Seu nascimento foi tudo normal e comum como a de qualquer bebê. Ele sofreu, chorou e sentiu sentiu fome, sede e cansaço. Jesus morreu. A diferença é que não ficou morto como qualquer pessoa, mas ressuscitou ao terceiro dia, passando pelo autor da morte. Ainda como homem, ele dependia tanto da oração como também do Espírito Santo. O Senhor Jesus Cristo, em sua experiência humana, participou da nossa fraqueza física e emocional, mas não de nossa fraqueza moral e espiritual. Amém. Bom, aqui eu preciso fazer uma ressalva antes de tudo. Eu nem coloquei nenhuma observação para lembrar disso, mas me veio a mente falar. Tem alguns pontos aqui, pelo menos dois, que eu não concordo, assim, né? Só que assim, é o que eu penso, não é algo que eu defendo, entende? Que eu justifico com referências bíblicas, que eu não. É o que eu penso, que eu não consigo ver do jeito que o autor vê. Isso é muito natural, normal, né? E aí o irmão vai saber do que eu falo daqui a pouco. Nesse ponto aqui, eu comentei o seguinte: os teólogos dizem que a natureza humana de Jesus foi implementada à natureza divina, por ocasião da sua fecundação, quando ele foi fecundado da sua mãe. Então ali, a natureza humana ela foi implementada na divina. E Jesus, antigamente, era só o verbo, né? Jesus homem, ele é 2000 anos para cá, arredondando aí, né? Então a natureza humana ele não é eterna, né? Isso na perspectiva humana nossa falando, na perspectiva divina, Jesus sempre existiu, tanto o homem quanto Deus. Deus é atemporal, entende isso? Mas na perspectiva nossa, a gente entende, a teologia entende que Jesus só existia Jesus Deus. Jesus homem passou a existir quando ele foi fecundado, né? Que faz todo sentido. Não existia físico, antigamente era o verbo. O verbo era Deus. Não diz que antigamente era o homem, era a carne, né? Era o sangue, não. Então Jesus passou a existir, Jesus homem passou a existir após ser gerado ali. Então, todas as fases da vida humana, após o nascimento, foram comuns na vida de Jesus. Passou por tudo que o ser humano passa. Mais uma vez, eu vou enfatizar bastante isso, não é certo, correto, a gente dizer que Jesus era inferior, humanamente falando, aos homens. Aos homens. Eu sim, como homem não. Ele foi amamentado enquanto bebê, sofreu, chorou, sentiu angústia, teve fome, sono, sentiu dores, sangrou e morreu. São coisas de homem. Né? São coisas de homem. O ser humano foi amamentado. O que aconteceria se Jesus não fosse amamentado? Seria desnutrido e adoecer. Jesus homem. Né?
Ele sofreu, chorou, sentiu angústia, teve. Eu poderia, assim, um pouco de ousadia, até dizer que Jesus ficou meio com medo ali da morte, na hora que Senhor, afasta de mim esse caso, se possível, né? Eu não vou dizer que Jesus teve medo, não, eu posso estar blasfemando. Teve sede, fome, essa aqui a Bíblia fala, né? Cansaço, né? Sangrou e morreu. Isso é O forte é quando ele estava na cruz, mano. Muito forte quando ele fala para eis aí a tua mãe, né? Quer dizer, lá não tem matado com ela, né? Eis aí teu filho, eis aí a tua mãe, né? Um cuidar do outro, né? Alguns dizem por aí. É porque Jesus fala, minha família são aqueles que fazem a vontade do meu pai. Tua mãe está aí, teu filho está aí, abraça como família, entendeu? Quem faz a vontade do meu pai faz parte da família, mais ou menos nesse sentido. Alguns dizem que Jesus foi o primeiro comunista, né? Porque deu comida aos pobres, só que esquece que Jesus multiplicou foram os pães, não foram os pobres, né? É isso aí. Bem observado. Então vamos lá. Jesus teve tudo isso, né? Fome, dor, sentiu, morreu. Porém, assim como no seu nascimento, o processo foi singular e único. Jesus teve uma geração lá, ninguém nunca teve isso. Pelo Espírito Santo, pelo homem, pela mulher, no caso, né? Isso foi único. A morte também foi única, né? O processo de ressurreição ali, ninguém nunca tinha tido. As pessoas falam, os teólogos falam que até Jesus houve ressuscitação. As pessoas ressuscitaram, mas voltaram a morrer. Chama ressuscitação. Só Jesus ressuscitou de fato. Teve ressurreição e não ressuscitação, porque Jesus ressuscitou e inaugurou a nova linhagem, né, de salvos. Jesus é o cabeça, o primogênito, é nesse sentido. Ele inaugurou a criação divina, a igreja, né? Então, sobre a participação de Jesus na natureza humana, com certeza ele sentiu as nossas necessidades e debilitações, tanto as físicas quanto as emocionais, e também podemos afirmar que ele não foi contaminado em sua moral, como o restante da humanidade o foi. Isso aqui é importante a gente saber. Jesus passou por tudo que nós passamos, sentiu as nossas dores, debilidades humanas, né, tanto as físicas quanto as emocionais. Portanto, choro é coisa emocional. Jesus passou por isso. E podemos afirmar também que ele não foi contaminado em sua moral, moralmente falando, que quando fala de uma contaminação moral, fala de pecado. Contaminar moralmente é pecado. Jesus não foi contaminado em sua moral, né? Como o restante da humanidade foi. No entanto, quanto ao seu espírito humano, é aqui onde eu falei aquela observaçãozinha, eu não tenho o mesmo entendimento que tem o pastor Ezequias em relação ao espírito do homem, né? Esse é um negócio que, ao longo das aulas, eu fui desenvolvendo e aprendendo, e hoje eu não consigo entender que o espírito humano é alvo de corrupção. Esse é o ponto. Para mim, o que se corrompe é a alma, onde existem as faculdades, o saber, o querer, o raciocínio, a vontade, o sentimento, entende? A volição. O espírito, no meu ponto de vista, é o elo de ligação, é onde Deus se comunica com o homem. Né? É tão certo que Deus fala para Ezequiel, a alma que pecar, essa é não o espírito. Então eu não consigo. O pastor aqui ele fala que Jesus ele teve. Onde foi que ele falou? Logo aqui em cima, né? Ele fez um ponto aqui onde colocou o espírito como se corrompesse também, como se fosse afetado juntamente com a sua alma e tal. Eu não tenho esse entendimento, né? Mas vamos pro 2? Vamos pro 2? Pastor, lê aí, por favor. Como que eu cheguei agora? Qual que é o 2? É o 2. Ele diz que nega a humanidade de Jesus. É o tópico 2, 2, 1. É o primeiro do tópico 2. Localizei. Apolinarismo. Apolinário foi bispo de Laodiceia. Nasceu provavelmente em 310 d.C. e morreu em 392.
O apolinarismo é a doutrina que nega que Jesus encarnado teve espírito humano, usando a linguagem teológica de Apolinário. Os elementos constitutivos do ser humano são soma, carne ou corpo, e piste, alma animal, a sede dos desejos, paixões, palpites e pneuma, alma racional. Em relação a Jesus, dizia que ele possuía um soma humano e uma piste humana, mas não um pneuma humano. Segundo Apolinário, o verbo teria ocupado o lugar da alma na encarnação. Com isso, negado que Jesus tivesse espírito humano. Também. Bom, essa doutrina de Apolinário aqui, irmão, ela não é muito fácil de entender e nem de explicar também. Mas, em resumo aqui, ele negava a humanidade de Jesus de forma integral, né? Soma é o corpo, psique é a mente, né? E pneuma é o espírito. Então ele fala que Jesus, ele dizia, Jesus possuía um corpo, soma, possuía um psique, uma mente, mas não uma alma de homem humana. Fala que a alma humana era o próprio Deus que colocava no Jesus, né? Então ele tipo não atribuía uma humanidade a Jesus de forma literal. Jesus é humano em parte. Tem as doutrinas que surgem aí que é absurdo, mas era assim mais ou menos. O que eu comentei aqui, é importante saber, neste primeiro subtópico, e acerca desta primeira heresia, que o apolinarismo foi considerado seita por negar a humanidade de Jesus, ainda que em parte, mas negou. Negar que Jesus é homem tem as mesmas implicações, o mesmo peso de negar que ele é Deus. Compromete a salvação, o efeito de salvador que ele possa ter na vida de alguém. Ah, não creio que Jesus é homem. Isso vai longe. Isso dá muito pano pra manga. Não creio que ele é Deus, é a mesma coisa. Mas assim, dá pano pra manga um conceito herético, né? Tipo assim, você fundamentar uma tese de que Jesus não é humano, não foi humano, isso meio que dá pano pra manga uma heresia. Sim. Então, na verdade, o apolinarismo é uma delas, né? Ah, tá. Teve muito, o arianismo também negava, né? Aliás, o arianismo negava a divindade, né? Mas tem outros que negam, né? O monofisismo negava que ele teve uma natureza separada da outra, humano e Deus, falava que era uma mistura, que se misturava, amalgamada, que eles usam o termo lá, e aí formava uma natureza só. É um negócio doido, que eles chegam a conclusões, né? O povo não tem muito o que fazer, né? Pra fazer Pois é. Tem lógica essa, Manildo, porque ao mesmo tempo que ele tinha umas atitudes, quem tiver pecado como pela pedra, como Deus tinha como homem. Ao mesmo tempo ali ele curava a pessoa, né? Sim, não, mas ele tinha essa boa natureza. Ele tinha sim. Isso é fato. Mas quem foi Apolinário? Apolinário foi bispo de Laodiceia, a Laodiceia da Síria, não é aquela Laodiceia lá que recebeu as cartas lá do Apocalipse, é outra, né? Diz que é uma Laodiceia que fica no Egito, lá, da Síria, perto do Egito. Ele, Apolinário, era trinitariano, acreditava na Trindade, nós acreditamos, igual nós acreditamos, né? Se posicionou a favor das doutrinas discutidas no Concílio de Nicéia, que foram doutrinas que combatiam o arianismo. Apolinário estava a favor do concílio ali, né? Diz que era 318 mestres ali que estavam ali lutando contra a heresia ariana, né? Jesus não é Deus. E Apolinário estava do lado do concílio ali, né? Então foi contra a heresia ariana. Era amigo do bispo Atanásio, era muito famoso na época, da igreja primitiva ali. Foi mestre de Jerônimo. Jerônimo foi o que fez a tradução da Bíblia do grego para o latim, que era chamada de Vulgata Latina. Aliás, é um grande feito até hoje para os estudiosos, a Vulgata Latina. Assim como a Septuaginta, do hebraico para o grego, do grego para o latim também, são dois pesos dentro da teologia, né? E Apolinário, aliás, Jerônimo, foi quem fez
essa tradução do grego para o latim. E Apolinário era amigão, né? Portanto, Apolinário, um grande erudito das Escrituras Sagradas, porém, a sua heresia se deu por ele negar a humanidade integral de Jesus. Você vê o peso que tem você entender e aceitar que Jesus era, ao mesmo tempo, Deus, ao mesmo tempo, homem. Isso de forma plena. Jesus era plenamente Deus e perfeitamente, totalmente homem. Quando ele falou assim, ninguém sabe a hora nem o dia, a não ser o Pai, nem os anjos, né? Ele estava falando ali como homem, porque como Deus ele sabia, né? Sim, sim. Obviamente. O 2, vamos lá? Tem ninguém ainda? Maurício, vai ser, por favor? Criação da igreja? Criação da igreja. A humanidade plena de Jesus está falando no Novo Testamento, que fala do corpo físico de Cristo, e também da alma e do Espírito. Essa humanidade de Jesus é igual a nossa. A diferença é a sua impecabilidade, de modo que ele é o verdadeiro homem. O apolinarismo foi declarado heresia no Concílio de Calcedônia em 451. Esse aqui também é outro ponto que eu também vou ser um pouquinho divergente, e eu peço que os irmãos se sintam. Isso aqui é escola, não é culto, né? Não tem ninguém para ser escandalizado aqui. Não. Então a gente vai expor aqui o nosso entendimento. Eu concordo plenamente quando o pastor fala que Jesus era homem pleno, que tinha um corpo físico, uma alma e um espírito. Né? Percebam aí, espírito com letra minúscula, né? O pastor sabe corretamente aí que Jesus tinha um espírito humano. Está falando de Jesus homem, espírito com letra minúscula. Então Jesus tinha uma alma, um corpo e um espírito. Né? Aliás, eu estive pensando nisso, não levei o pensamento adiante, mas Jesus tinha dois espíritos no caso, que ele era espírito e tem um espírito humano. Ficou meio que, né? Jesus homem, Jesus Deus, né? Mas é outra coisa. Então, é exatamente como eu acredito, da forma que o pastor descreveu aqui: corpo, alma e espírito na pessoa de Jesus Cristo. Jesus era igual a nós, porém sem pecado, né? No entanto, essa impecabilidade de Jesus eu entendo um pouquinho diferente, pastor. Eu sigo uma linha de pensamento, ou seja, eu penso da mesma forma, e acredito que, diferente da maioria dos crentes, esse pensamento, mas também não estou sozinho nesse pensamento, né? O entendimento qual afirma que Jesus podia pecar se quisesse. Eu entendo dessa forma. Jesus ele podia pecar se quisesse. Né? Jesus pecou? Não. Mas ele tinha liberdade para pecar. É óbvio que não é simples assim. Jesus tinha perfeição na sua relação com Deus, na sua santidade, na sua divindade. Então, tudo isso são fatores que contribuem para que não pecasse. Mas Jesus ele foi plenamente homem, do meu ponto de vista. E ele podia pecar se ele quisesse. Assim, só fazendo uma analogia com o livro de Levítico Números aí, então, todo sacrifício que Deus pediu ao Deus, no caso, tinha que ser um sacrifício perfeito. Certo? Do animal, fosse bode, fosse cordeiro, fosse novilho, ele tinha que ser apresentado a Deus de forma perfeita e sem manchas, imaculado. No caso do sacrifício de Cristo, então, como um homem, no caso que vai ser sacrificado na cruz pela humanidade, ele também teria que ser perfeito. Então, dentro dessa lógica que está falando, ele poderia até pecar, mas isso talvez anularia a aliança que temos hoje. Não, se ele pecasse é outra história, mas então, é só uma ideia. E a perfeição do sacrifício também é inquestionável. Nós estamos questionando aqui a imperfeição do sacrifício. Jesus foi perfeito em tudo. Eu só estou falando que, como ser humano, ele tinha essa liberdade. Deus não o privou dele pecar. Sim. Por exemplo, irmão, ele é homem, alguém diz assim: mas Jesus podia tudo menos pecar, mas ele morreu.
Ele não era Deus também? Por que a divindade dele não evitou que ele morresse? Então a divindade dele evitou que ele pecasse, mas Jesus, como homem, decidiu não pecar. Eu vejo isso. Agora, hoje tem comida para todos. foi bem explicado isso aí que você falou. Agora, pecar não. Foi bem explicado que você falou, que realmente tem que ser perfeito. Ele não pecar ele. Os irmãos entenderam bem o que eu estou falando, né? Eu não estou falando que Jesus pecou, estou falando que Jesus poderia essa liberdade como homem de pecar. Fique claro isso. Quer dizer que o irmão disse, essa linha de pensamento existe, tá? Anátema. Não é coisa que eu estou entendendo. Não, de forma alguma. Isso foi só uma analogia que. Só para completar aqui o comentário, eu parei aqui, tem sido. Bom, e essa tem sido uma discussão. Não, deixa eu voltar aqui. Eu acredito que Jesus venceu uma verdadeira tentação. Uma verdadeira tentação. O que é uma verdadeira tentação? Os irmãos acreditam que a tentação de Jesus foi verdadeira ou foi falsa? Ou foi... Não, peraí, volta a pergunta. Desculpa. Não, eu acredito que Jesus venceu uma verdadeira tentação, não uma tentação interna, que ele não tinha natureza pecaminosa. Sim. Por exemplo, quando nós somos atraídos por um desejo interno, o desejo da eu quero isso, eu desejo isso, é a natureza pecaminosa. Jesus não tinha isso. No entanto, lembra, a carne, o mundo e o diabo, os 3 meios pelo qual o homem pode ser tentado. Jesus não tinha carne para ser tentado. Ele nasceu do Espírito. Ele não tinha natureza adâmica, pecaminosa. Aquele desejo, sabe, caído. Mas ele tinha a tentação externa. Diabo e mundo. E foi o que o diabo ofereceu. Te dou esses reinos, te dou aqui, pode transformar pão. Né? É até engraçado que um irmão falou assim, que a maior tentação de Jesus foi segurar para não fulminar o diabo. Como Deus, ele poderia fazer isso. Né? Ele poderia fulminar o diabo, sai daqui, diabo. Mas ele segurou, a tentação dele foi isso, né? Sim. Mas é só... Então, irmão, Jesus tendo a possibilidade, se a tentação dele foi verdadeira no deserto, e ele se preparou para isso, com jejum, oração, né? Já é um sinônimo de que é a humanidade de Jesus em João 8. Jesus foi tentado verdadeiramente. Essa tentação não poderia ser uma falsidade. Deus está com peça teatral para cima da gente. Até o diabo poderia chegar lá e dizer, também é Deus, não cai, como é que... Entende como ele fez com Jó? Até porque quando os diabos chegam para tentar Jesus, ele diz, se tu és o filho de Deus, se ele não soubesse. Colocando Jesus em dúvida, tentando, né, o diabo, né? Então, o que eu entendo é que a tentação de Jesus existiu de fato como se fosse tentado qualquer um de nós. Jesus tinha essa possibilidade de ceder ali. Ele não cedeu porque ele foi perfeito no que ele veio fazer para o Pai, na obra dele, entende? Isso se aplicaria para um caso do Getsemane também? Todo o ministério de Jesus. Ele foi impecável no seu ministério, nas suas ações, no propósito que ele veio desempenhar para o Pai. Ele não agiu em nenhum momento como Deus, inclusive impedindo que ele não pecasse. Não foi Deus que impediu que ele não pecasse. Ele não pecou porque ele foi obediente. Esse é o meu ponto de vista. Jesus poderia pecar sim, não pecou porque ele foi obediente ao Pai. Ele sabia do peso que tinha salvar o mundo. Se ele pecasse, já era, né? O meu ponto de vista é esse, né? É diferente aqui do pastor. Estou falando sobre a impecabilidade de Jesus, impecabilidade, mas aí você tem que destrinchar direitinho. Por que ele não pecaria? Ele veio do Pai, né? Ele tinha a perfeição, né? Foi um homem perfeito, ele não se contaminou, ele tinha santidade plena. Como homem eu estou falando. Então, é impecável. Né? Quando a Bíblia fala em João, quem é de Deus não peca. Tem esse versículo? Tá vendo assim? Quem é de Deus não peca? Quem é de Deus não peca não? Você não peca não? Isso. O que é que o João quer falar então com isso? Não vive na prática. E se você é de Deus, a tua convicção, a tua certeza de salvação em Deus, de que você tem um Pai, né? Ela é verdadeira em ti, você não sustenta esse pecado. O pecado é só um deslize. Não dá, como João está falando isso, não peca, ou seja, não sustenta esse pecado. Não é que não cai nunca. Jesus ele não pecou e não caiu e não deslizou porque ele
foi plenamente convicto da sua missão, da sua santidade, conhecia o Pai mais do que ninguém, que veio do Pai. Não tinha como Jesus pecar. Impecabilidade nesse sentido. Mas como homem, se ele quisesse, ele pecava. Entendeu? É isso que eu entendo. Siga assim. Porque tem muitas mulheres, muitos homens que nunca pecaram, muitos nem casaram, nem pecaram. Como é que Jesus veio enviado por Deus? Ele foi enviado. Como é que ele ia pecar? Porque o mesmo Espírito que ele foi enviado lá era com ele. Ele sentia, se pecar, não podia pecar, não nada. O mesmo Espírito que ele era lá, ele foi enviado para mim. Nasceu de mulher, mas foi de pecado. Ele, nesse sentido, não podia pecar. Uma outra coisa, para a gente pular já para o outro ponto, né, depois das 10, já 10, 12 minutos, falta 20 só. Outra coisa que a gente poderia também questionar é quando a Bíblia nos incentiva a ser igual a Jesus. Ser igual a Jesus. Sendo que ele não foi homem como eu. Ué, se aqueles que dizem que Jesus não podem pecar e não peca, não pecaria jamais, porque ele era Deus, como que ele manda ser igual a ele, se eu sou homem? Entende? Como que você explica isso? Né? Aprendei de mim que sou manso e humilde. Paulo fala lá, seja meu imitador. Ué, como assim? Eu vou ser imitador de Cristo, se ele era Deus, eu sou homem. Então, eu entendo, por causa dessas e outras questões, que Jesus ele poderia sim, só que ele seja meu imitador aqui, na obediência, na santidade. Hoje eu não pecar. Eu só consigo valorizar Jesus, dando a ele o tamanho que ele tem, se eu considerá-lo perfeito sendo que eu sou. Ele foi igual eu, foi perfeito. Eu não consigo ser, então ele é maior que eu, é digno de adoração. Entende? Se eu entender que Jesus foi Deus, foi para a cruz e não pecou porque ele era Deus, me faz Deus também que eu vou lá e não peco. Entende? Então fica meio contraditório. Essa é uma grande diferença entre a aliança do Antigo Testamento e do Novo, né? Que no Antigo Testamento era você que tomava a decisão de não fazer. Exatamente. No Novo Testamento já não. O cultura é a partir desse ponto. Exatamente. Então é mais ou menos, vamos para o outro para não. Hebreus 4:15 fala que ele se compadece das nossas fraquezas, porque ele passou todas as tentações e sabe como é difícil para o ser humano. As pessoas falam que Jesus podia, como se fosse uma encenação ali, né? Vai lá, diabo, tenta lá. Então o poder dele se fortalece quando é na nossa fraqueza. Vamos ao monotelismo aí? Vamos lá, lê aí, por favor. Não. Tem alguns irmãos aí? Vou fazer. Monotelismo é a doutrina cristológica do patriarca Sérgio de Constantinopla, que ensinava a ver em Cristo uma só vontade. O termo vem de duas palavras gregas, monos, único, e telemá, vontade, desejo. Era uma tentativa de conciliar a teologia monofísica com o credo de Calcedônia, isso mesmo, né? Que reafirmava as duas naturezas intactas, separadas, inconfundíveis em uma só pessoa, em Jesus. O terceiro concílio de Constantinopla, em 681, considerou monotelismo heresia, reconhecemos as vontades de Cristo. Reconhecemos as vontades de Cristo. É evidente que as ações de Cristo, como caminhar, comer, beber, interagir com pessoas, são puramente humanas, mas são produzidas pela natureza humana sob a direção divina. Ao perdoar pecados, era a manifestação da vontade de Cristo na natureza divina. Sofrônio, patriarca de Jerusalém, em 633, refutou o monotelismo, dizendo que existe em Jesus duas vontades, sendo a humana submissa à divina. Amém. A humana submissa à divina. É mais ou menos isso, né? A natureza humana é a submissa à divina, que nós já falamos. Já comentamos. Mas vamos lá. Essa heresia, monotelismo, né? Como o Vinícius leu aí, é menos difícil de explicar do que a anterior, o apolinarismo, o apolinarismo, mas ela não deve ser menos abominável, digna de rejeição do que a primeira. Dizer que Jesus somente tinha uma vontade, para mim é o mesmo que dizer que Jesus tinha uma anomalia mental. Não era a sua
faculdade mental estava meio incompleta, né? Tinha vontade, mas não tinha sentimento, tinha sentimento, mas não tinha raciocínio, era meio anomalia isso. Um defeito de sua formação como pessoa, dizer que Jesus só tinha uma natureza. Uma pessoa é composta de corpo, alma e espírito. E no que tange a alma, subdivisão, né, da alma, uma pessoa deve ter raciocínio, vontade e sentimento. Então o homem tem corpo, alma e espírito. No que tange, o corpo é corpo, né? Espírito é espírito. Mas a alma se subdivide em 3, que é raciocínio, vontade, intelecto, né? E volição. As 3. A Bíblia deixa bem claro que Jesus foi, né? Pleno em todos os sentidos. Mas qual foi a intenção de Sérgio de Constantinopla? Achar um meio termo entre a mistura de naturezas que o monoficismo pregava com a decisão tomada pelo Concílio de Calcedônia. Ao combater o monoficismo, o que diz o Credo de Calcedônia? Que existem 2 naturezas intactas, separadas e inconfundíveis em uma só pessoa, em Jesus. A gente fala aqui de concílio bastante, mas eu defini concílio na penúltima aula, e alguns irmãos não estavam aqui. Esse concílio que a gente se refere, teve, diz que 21 na história da igreja. O primeiro foi o de Jerusalém, que era um concílio local ali em Jerusalém. Os outros concílios são considerados concílios ecumênicos, a maioria deles, porque junta-se pessoas de todo o mundo religioso, né? Então o concílio nada mais é do que uma reunião de autoridades religiosas para ajustar alguma questão teológica, né? Então os concílios que são aqui citados teve esse papel de combater os heréticos que surgiam ao longo da história, né? Trazendo a verdadeira doutrina, né? Então Sérgio Constantinopla, ele estava de acordo, né, com o concílio de Calcedônia, que tinha consertado ali algumas heresias anteriores, né? Sérgio Constantinopla surgiu ali, consertou tudo sobre a natureza de Jesus, só que veio com uma outra invenção em cima, para intermediar ali, para não ficar muito mal com um nem com o outro, né? É mais ou menos isso. Ele criou o tal monotelismo, né? Vamos lá, 3, né? Como essas heresias se apresentam nos dias atuais? Essa não precisava de ser um tópico, né? Porque essa é muito simples. E essa eu tem bastante contradição aqui. Quais países Jesus visitou quando esteve entre nós? Essa aqui foi uma das divergências, né? Podemos afirmar que Jesus visitou durante sua vida terrena 3 países: Egito, Israel, né, que é o centro das suas atividades, e Fenícia, atual Líbano. Mas não faltam crenças bizarras sobre a vida de Jesus. Não somente o movimento Nova Era, mas vários grupos ocultistas costumam ensinar que Jesus esteve na Índia, e os mormons declaram que ele esteve nos Estados Unidos. A Bíblia, porém, nada disso menciona e ensina-nos a rejeitarmos as fábulas. Os evangelhos não mostram um Jesus estranho em sua comunidade e muito menos um forasteiro. Bom, esse subtópico aí foi um dos alvos de crítica de alguns irmãos, né? Eles questionavam o seguinte: o que tem a ver os países que Jesus visitou com as heresias que surgiram centenas de anos depois de Jesus, né? O que tem a ver uma coisa com a outra, né? Eu particularmente não vejo tanta incompatibilidade assim, né, de assuntos, até porque o tema da lição fala sobre o ministério terreno de Jesus. Então, as heresias iam vir, mesmo depois dele, né, contradizendo assim a sua doutrina, aquilo que ele ensinou. Ou seja, por onde Jesus andou pregando, curando, expulsando demônio? Portanto, tem tudo a ver esse ponto com o tema da lição. Por isso, vamos apenas fazer o nosso comentário aqui. Então, aqui o pastor fala de 3 países pelos quais Jesus andou, e esse andar aqui é literal mesmo, né? Com exceção do Egito,
que ele foi levado provavelmente ali no colo de Maria, né, recém-nascido, né? Não sabemos também com que idade ele voltou do Egito, mas os outros dois países citados aqui, Israel e Fenícia, foram lugares que Jesus literalmente andou. Algo interessante aqui é dizer que alguém que nasceu e viveu em Israel visitou Israel. Parece estranho. Se o camarada, eu por exemplo nasci na Bahia, vivi na Bahia, como é que cabe a frase Milton visitou a Bahia? Se ele é de lá, ele nasceu lá e viveu lá, passou uma parte do tempo fora e depois foi, não sei. O pastor fala que Jesus visitou Israel. Aí é Israel. No entanto, como se trata de alguém que não é deste mundo, então não podemos dizer que Jesus visitou Israel ao vir na terra. Sim. Fica sempre essa. Foi a primeira visita por lá, então. Visitou Israel como ser humano, né? Como Deus, talvez. Para concluirmos este subtópico, precisamos dizer que, embora Jesus tenha visitado esses 3 países, como bem pontua o pastor Ezequiel Soares, se tratando de ministério terreno, ele atuou apenas em 2, Israel e Fenícia, com ênfase em Israel. Ele visitou o Egito, sim, mas não fez obra em Egito, né? Jesus não fez nada no Egito, assim, menos ter sido protegido lá, né? Então tá isso, esse ponto aí é meio simplesinho, não tem muita coisa a falar, porque é país que Jesus visitou, que é que eu vou É o National Geographic agora? o National Geographic, não tem isso, só o que a Bíblia fala mesmo, Fenícia, Egito e Israel. 2 agora e último, Jesus era visto como alguém da comunidade. Esta invenção desse esoterismo contraria o relato dos evangelhos, onde o Senhor Jesus é apresentado como alguém que era natural da comunidade seu povo, Israel e não como estrangeiro. Sua maneira de viver e seus ensinos refletem a cultura judaica. E nada há que se pareça com a cultura hindu. Não é este o carpinteiro, filho de Maria, e irmão de Tiago, e de José, e de Judas, e de Simão? Não está aqui conosco suas irmãs? E escandalizavam-se dele. Ora, tal atitude do povo não se justificaria se Jesus fosse o recém-chegado da Índia. Já pensou Jesus chegasse da Índia lá com a ideia lá em Israel, hindu, seria massacrado logo de início, né? Bom, convém lembrarmos e atentarmos ao fato de que era necessário que Jesus nascesse dos judeus, vivesse em Israel, participasse de toda a cultura social de Israel e cumprisse toda a lei de seus antepassados. Existia uma promessa para isso, né? Existia uma promessa de que apontava para isso e não poderia acontecer diferente. Jesus tinha que, a salvação veio dos judeus, né? Tinha que passar por todo o seu ministério ali e morrer, ressuscitar ali. Agora, ao mesmo tempo que ninguém pode nem deve querer nacionalizar Jesus, tem uma música que fala que Deus é brasileiro, muitos lugares cantam, falam, sei lá, que Jesus ou Deus faz parte da sua nação, mas nós não podemos nacionalizar Jesus, né, dar uma outra nacionalidade para Jesus, além de Israel. Ninguém também tem o direito, né, ou audácia, não é certo ter essa audácia, de duvidar que Deus possa aparecer em qualquer nação do mundo. Essa também é uma outra questão que você pode questionar a doutrina mormonista, né? O Mormon é quem é? Esqueci o nome dele. O Smith. Joseph Smith. Tem o Testemunho de Jeová, que é o Charles Sazurus, né? Tem o Maomé. Agora, quem pode questionar que Jesus ou Deus de fato apareceu para eles? Se tem um negócio que eu costumo não fazer, é limitar Jesus ou Deus a nada, no que diz respeito à sua capacidade, aos seus atributos, à sua divindade. O que Deus pode ou não pode fazer. Eu sei que todo mundo sabe que ele não pode pecar, né?
porque isso contraria a sua natureza. Deus é santo, logo se ele pecar, contraria a sua natureza. Mas eu não posso limitar. Se alguém diz assim, eu falei com Deus em tal lugar, é mentira. Eu não posso dizer que é mentira. Não, porque a capacidade da pessoa é a capacidade de Deus. Né? No Antigo Testamento, tem aquelas aparições teofânicas chamadas, né? Deus aparecia. Apareceu o próprio, eu estava lendo ontem, Balaão. Balaão, né, em forma de anjo lá. E outros campos. Então você não pode limitar. Não, Deus só é dos cristãos. Deus só é dos protestantes. Você não pode limitar Deus assim. Limite-se Deus apenas ao pecado. Se fosse assim, qual é a necessidade de aparecer a Paulo no caminho para Damasco? Entende? Então é mais ou menos isso. Bom, a conclusão é nosso cumprimento, é nosso compromisso seguir o exemplo de Jesus no relacionamento com as pessoas. É importante que nunca nos esqueçamos dos pontos essenciais da presente lição sobre a verdadeira identidade do Senhor Jesus. Ele é o Deus verdadeiro em toda a sua plenitude, igual ao Pai. E como homem, em toda a sua plenitude, vive e andou entre nós, viveu e andou entre nós, seres humanos. Então fica aqui só a minha conclusão pessoal aqui. Não divinize Deus a ponto de ignorar ou desconsiderar a sua humanidade. E o contrário também é válido. Não humanize Deus, Jesus, né? A ponto de desconsiderar a sua divindade. Amém? Amém.